A Renault acaba de lançar o novo Megane no Brasil, mas esqueça aquele sedã ou aquela perua que fez sucesso lá atrás. O novo Megane é um SUV, ou como eles chamam, crossover, elétrico. Chega agora no mercado para posicionar a marca num degrau superior, onde ela atuava nesse segmento de elétricos. Ela trabalhou muito com o Zoe, trabalhou com o Kwid E-Tech, mas agora viu que era necessário dar um passo além, trazer um produto mais qualificado, pois a concorrência dos automóveis movidos a bateria acirrou bastante. Então, ela trouxe um carrinho com um pacote muito cheio de recheio para tentar ganhar nesse mercado mais qualificado. Vamos dar uma conferida no Megane E-Tech agora? Pois é, o Megane E-Tech passou pela metamorfose de muitos outros modelos franceses, como por exemplo o rival Peugeot 3008, que era um monovolume, virou um SUV, e agora o Megane E-Tech segue a mesma toada. Ele é um carro que tem um desenho bastante agressivo, imponente. Você tem aqui, né, uma frentona aqui, clássica do carro elétrico, sem aquela grade muito volumosa. Você tem uma parte tampada justamente para falar que não tem um radiador aqui. E você tem aqui sua assinatura em LED, recortes, tudo isso que valoriza, né, dá um ar futurista, mas sem ser um carro exótico, sem parecer uma barata gigante, como os primeiros elétricos. Né, ele recebeu rodas aro 18, que tem um desenho também volumoso, né, uma caixa de roda aqui bem larga. É um carro que impõe pelo visual. E ele tem um detalhe bem interessante aqui, que é essa maçaneta, que os executivos chamam de flush. Ela é embutida, né? Uma maçaneta que você tem em carros assim de alta performance, como Aston Martin. Isso aí ajuda a reduzir o coeficiente aerodinâmico, reduz a resistência do ar e deixa também o carro mais sofisticado. Aqui atrás a maçaneta é embutida, não é uma novidade, mas tudo isso valoriza esse ar assim, meio hatch, meio coupé, um jeitão meio esportivo, né? A traseira também você tem aqui, ó, ela é bem acentuada aqui, bem elevadas lanternas, bem afiladas, para-brisa traseiro bem fininho, não ajuda muito na visibilidade, mas o time de engenharia da Renault desenvolveu uma solução mais que inteligente para compensar o shape, ou seja, a forma não comprometeu a função. Bom, já que eu estou aqui atrás, vamos ver aqui, ó. O acionamento é elétrico, mas não tem abertura elétrica, mas ó, dá uma sacada aqui no tamanhão desse porta-malas. Ele é bem volumoso. Aqui embaixo você não tem step, tá? Por isso você tem aqui só um compartimento pro cabo de recarga, mas você tem um belo porta-malas aí, tá aí na tela aí as medidas, então dá para você botar muita tralha aqui, muito volume. E o melhor, a fabricante anuncia uma autonomia de quase 500 km. Se você está pensando em viajar com o seu elétrico e sabe que lá você vai poder recarregar, dá para você viajar uma boa distância. Mas já falamos por fora, vamos dar um pulinho lá para dentro, pois tem muita coisa legal para mostrar no interior do Megane E-Tech. Vamos lá? Por dentro, o Megane E-Tech dá um show, cara. A gente está acostumado a andar de Kwid e Logan e Sandero. Você não fala que você está dentro de um Renault. A qualidade do acabamento e da construção são impressionantes, né? Você tem aqui alcântara aqui nas portas, né? Material acolchoado, couro no encosto dos braços central. Você tem tecido sobre o painel e você tem também um belo painelzão digital que funde quadro de instrumentos de 12,3 polegadas com um multimídia de aproximadamente 9 polegadas. Lá fora você tem um multimídia vertical, mas aqui para o Brasil você tem essa opção um pouquinho menor. Inclusive aqui para o Brasil, por uma questão para poder trazer o carro, os executivos explicaram que você não tem ajuste elétrico dos bancos, o ajuste aqui é manual, mas era o pacote que tinha disponível, né? E nada impede que numa próxima leva
num próximo lote, esse carro vem aí com esse pacote mais robusto. Mas mesmo assim, é um pacote que agrada bastante. Você tem carregamento por indução, ar-condicionado digital de 2 zonas, você tem aqui um pacote ADAS muito sofisticado, com controle de cruzeiro adaptativo, monitor de permanência em faixa, você tem todo o monitoramento do carro em todas as direções e um lance legal, o ACC ele te dá uma informação não apenas da distância do carro à frente, 10, 20, 30 metros, mas o tempo que você está de distância desse carro, né? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, pois te avisa se você, numa situação ali que alguma coisa complicou, é o tempo de resposta que você tem para poder fazer uma ação corretiva, para frear, né? Ou para deixar o carro tomar a iniciativa, pois ele praticamente resolve todos esses problemas, mas é uma leitura legal que você tem, né? Inclusive te orienta mais ou menos sobre distância, o tempo que você precisa, né, para responder numa manobra de correção. E um item desse carro que para mim é o mais legal. Lembra lá atrás que eu falei que o para-brisa traseiro era bem fininho, que comprometia a visibilidade? Pois é, a solução está aqui, ó. Esse carro conta com uma câmera integrada no retrovisor interno. Basta você pegar aqui essa chavinha, aquela chavinha conhecida que a gente usa quando você está dirigindo à noite, está vindo um cara com o farol desregulado e você puxa para ficar um pouquinho mais escuro. Pois é, quando você faz isso, você liga a câmera traseira. E essa câmera traseira, ela tem uma excelente qualidade de imagem, ela é em altíssima definição, ela tem um ângulo muito aberto. Você pode ajustar o brilho, você pode ajustar, regular ali o posicionamento da câmera, a altura, e tudo isso te dá uma visão perfeita. Depois que você começa a guiar com essa câmerazinha funcionando, você esquece que você tinha um espelhinho aqui. E aqui você tem os modos de condução do Megane nessa chavinha aqui. Parece coisa de Audi, coisa de Porsche, né? Carro esportivo, Ferrari, né? O Manettino. Basta você teclar esse botãozinho aqui e você muda o modo de condução. São 4 modos. Você tem Eco, Comfort, o modo Sport e o personalizado, né? No modo econômico, por exemplo, ele ajusta a velocidade máxima para 110, 115, não passa disso, justamente para você otimizar ao máximo a bateria, né, e ampliar a sua autonomia. Mas vamos ver se a turma que vai lá atrás também vai confortável? Vamos lá. No mercado europeu, o Megane sempre se posicionou no segmento B, né, no B hatch ou no B sedã, que aqui a gente chama de médio. Então, esse carro mantém essa proposta de médio, né, mas ele é um pouquinho mais compacto, né? A ideia dele era fazer um carrinho ali que fosse um sucessor, por exemplo, do Captur vendido lá, né? Um Capturzinho elétrico, né? Que é menor do que o vendido no Brasil. Então, assim, é um carrinho que é excelente para 4 ocupantes. 5, a turma vai apertada aqui, né? Pois aqui no meio é um pouquinho recuado. O assoalho é plano, o que não compromete acomodar as pernas, mas é nítido aqui que isso aqui é um carro para 4 ocupantes, para viajar com conforto. Eu sou um cara baixinho, né, tenho 1,69 m e aqui ó, sobra pouco espaço para as pernas. Esse banco aqui na frente está ajustado para um motorista um pouco mais alto do que eu, de 1,80 m. E aqui você vê nesse espaço aqui que está um pouquinho mais para frente o banco, sobra um pouquinho ali, mas se o cara for muito grandão, o encosto vai chegar, e se você for um cara muito alto, você vai ficar aqui esfregando o joelho no banco. O espaço para a cabeça também não favorece a turma mais alta. Eu estou aqui com meus elevados 1,69 m e sobrou aqui um palmo aqui, né? Então um cara mais alto aqui, mais compridão aqui, pode ir com menos conforto também. Mas a posição aqui é bem agradável, você vê, é bem acomodado, né? Se você for um cara baixinho igual eu, tá tranquilo. Mas eu vou voltar para o banco da frente, que agora está na hora da gente guiar o Megane E-Tech. Afinal de contas, a gente já viu o que tem de legal e o que não tem de muito legal que é aqui atrás. Mas vamos sacar agora como é que esse carro se comporta na estrada. Se é elétrico é bamba mesmo, porque vocês estão pagando que esse carro é elétrico, esportivo, coisa e tal. A gente vai conferir agora. Bom, agora estamos conferindo o Megane E-Tech, né? Um carro que chamou a atenção no primeiro olhar pela qualidade do acabamento, pela qualidade
do isolamento acústico, é um carro macio, silencioso, um rodar muito legal, né? E pelo que ele oferece de conteúdo também. É um carro que veste muito bem o motorista. E ao volante, o que chama a atenção é o seguinte: esse motor de 220 cavalos tem 30,6 kgfm de torque. É um motor ali que é espertinho, entrega, né, tudo rápido demais. Você tem ali basicamente aqui a configuração de um Golf GTI, só que elétrico. E você tem aqui modos de condução, você pode aqui andar no modo esportivo, por exemplo, coloquei agora, que as respostas, elas são imediatas. Quer ver? Eu vou fazer um corte aqui. Acelera muito rápido, né, como a gente espera de qualquer automóvel elétrico. Pra você ter uma ideia, esse carro acelera de 0 a 100 em 7,4 segundos, né? Ah, mas não é igual um e-tron. Não, você tem um motor apenas, você tem muito menos potência, mas é uma aceleração muito vigorosa. E você tem uma retomada de 80 a 120 em 4,4 segundos. Pois é, o cara estava aqui atrás me pressionando, e aí para poder sair, só cutuquei o pé e o carro foi, deslancha. Você tem que ficar atento, inclusive, para você não exceder o limite de velocidade, pois ele acelera muito rápido. E você tem uma máxima de 160 km por hora, afinal de contas é um elétrico, né? Quanto mais você acelerar esse carro, menor vai ser sua autonomia, você tem um impacto de consumo. E por falar em autonomia, você tem células aqui que oferecem 337 km pelo padrão do Inmetro. E no padrão europeu são quase 500 km na cidade e cerca de 460 na estrada, pois a regra é inversa no elétrico. Na estrada você consome mais energia para você manter sua velocidade constante. E não tem o pare e anda, né? Aquela regeneração que é comum nos centros urbanos. Ô, Jabolas, e para carregar, quanto tempo eu levo? Pois é, se você for carregar isso numa dessas estações de recarga ultra rápida, corrente contínua, a segunda Renault, numa fonte de 130 kW, você precisa de meia hora para recuperar até 80% da carga. Já num carregador wallbox caseiro de 22 kW, que é mais potente que os antigos, que eram de 7,5, você precisa de menos de 2 horas, 1 hora e 50, aí você recupera os mesmos 80%. Ah, por que 80%, Jabolas? Porque depois de 80%, todo carro elétrico tem um dispositivo de segurança que inclusive tem no seu celular, que ele reduz a intensidade da recarga para não afetar ali a vida útil da bateria. Então aí começa a carregar devagarzinho e tal, pois se você for com toda a potência, segundo os engenheiros, isso aí gera calor, gera um desgaste, vai comprometendo ali as propriedades dessa célula. Então é isso, tá aí, conferimos o Renault Megane E-Tech, o SUV elétrico sofisticado, muito conteúdo, bom de estrada, mas você deve estar se perguntando, quanto custa, Jabolas? Até agora você não falou de preço? Pois é, esse carro ainda não tem preço. E não tem preço porque é o seguinte, o segmento de elétricos deu uma aquecida agora, né? Você tem ali uma invasão chinesa de modelos como BYD e GWM, que trouxeram carros muito agressivos em valores, e isso aí está mexendo com as planilhas dos outros concorrentes. Então, a gente não sabe quanto esse carro vai custar, a gente só vai descobrir o valor desse preço na data da publicação desse vídeo, 21 de setembro. Mas a gente deu uma apertada nos executivos e os valores estão numa faixa entre 270 mil e 320, mais ou menos, onde se posicionam o BYD Yuan Plus e o Volvo XC40. Então assim, a Renault teve que mexer nos preços, pois o Zoe, quando chegou aqui no Brasil, chegou muito caro, até pouco tempo era vendido a quase 250 mil reais, e para concorrer com essa turma da China, os caras, não basta ter design bonito, não basta ter muito equipamento, não basta ser feito na França, precisa ser também bom de preço. Então, diz aí, o que você achou desse carro? Vale a pena apostar no Megane E-Tech? Né? Já chegou a hora de ter um elétrico francês? Conta aí, sua participação é muito importante. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, faça seu comentário, e não deixe de compartilhar, né? Dá aquela compartilhada no WhatsApp, né? Para a turma lá, comenta, para rolar aquela resenha, se vale a pena ou não vale a pena, se é um carro legal ou não. Sua participação é muito importante. E não deixe de conferir tudo sobre Megane, Megane E-Tech, Megane Perua, Megane das Véias, lá no altopapo.com.br.
É isso aí, valeu!